Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Tô achando que tem uma luz forte aqui, eu não sei, eu sempre faço nesse mesmo lugar, mas hoje tá meio diferente. Bem-vindos Marilda, Zuca, Cidinha, que bom poder partilhar esses momentos com todos vocês. Hoje é aquele dia que a nossa live aborda de forma ligeira 3 obras da doutrina espírita. São elas: Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel ao Francisco Cândido Xavier; o Evangelho segundo o Espiritismo, obra da codificação espírita; e, por fim, o Livro dos Espíritos, que é a obra primeira que origina todas as demais. Deixa eu cumprimentar também aqui a Beth, seja bem-vinda, Beth, um abraço. Meus amigos, para quem não me conhece, meu nome é Vânia, eu trabalho na Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo, a rua João Peckni, número 537. Temos o nosso telefone, que é o nosso WhatsApp, o 96300 4552, onde você pode ter mais informações a respeito do funcionamento da nossa casa. Mas então, vamos lá. Nelson, bem-vindo, boa noite. A nossa casa, ela tem 2 tipos de atividades: as presenciais e as virtuais. As virtuais são as nossas lives, que acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. E eu, particularmente, sempre que posso, coloco a música homenageando Maria, nossa mãe e protetora. Então, vocês podem observar que sempre que vai iniciar a minha live, ou com João Firmino, a gente faz questão de pôr essa música belíssima que nos reporta a Maria, Mãe de Jesus. Então, além das nossas lives, temos também um curso, o curso básico de Espiritismo, que acontece toda terça-feira, das 19 às 20, e ainda é possível participar desse curso, mas para obter mais informações é necessário entrar pelo WhatsApp, lembrando que não é para ligar, mas sim encaminhar, enviar mensagens, ok? E que mais nós temos de virtual em nossa casa? Temos também o Evangelho Online, que acontece sempre no último domingo de cada mês, às 16 horas. Quem quiser participar do nosso Evangelho Online é muito simples, basta entrar em contato, mandando mensagem pelo nosso WhatsApp e manifestando interesse em participar. Boa noite, Brandina, seja bem-vindo. Geraldo, Brandina, bem-vinda. Geraldo, bem-vindo. Boa noite. Então, as nossas atividades virtuais já foram apresentadas. Vamos agora para as nossas atividades presenciais, que acontecem de segunda a segunda em nossa casa. Entretanto, no sábado, nós temos curso. E estamos fazendo o curso Aprendiz do Evangelho, que acontece de sábado das 16 às 17h30. Quer participar? Ainda é possível. Então, entre em contato pelo WhatsApp para que você possa também participar. É presencial, mas não é aberto ao público. Então, quando o curso inicia, fecham-se os portões, porque é um curso onde os alunos inscritos, matriculados, vão participar. Agora, vamos às demais atividades em nossa casa. Vamos começar pelo domingo. Domingo às 9h, palestra com temas voltados para a família, palestra e passe. É possível também quem levar crianças pequeninas para fazer evangelização infantil também às 9 horas no domingo. Segunda-feira, às 19h30, assistência espiritual com palestra. A palestra ela é voltada para a assistência espiritual. Palestra tem o passe, água fluidificada. Todos os dias que nós temos palestras, nós oferecemos o passe e a água fluidificada.
Na terça-feira temos o estudo do Livro dos Espíritos, das 19 às 20. Já na quarta-feira, nós também temos palestra. Mas qual é o diferencial desta palestra de quarta-feira? Ela é voltada para mensagens de André Luiz e de Emmanuel. Então, sempre vai ser lida uma mensagem e os comentários versarão sobre o texto lido. Então, também é uma fonte de conhecimento para todos nós. Na quinta-feira, chegou a vez também do estudo de obras doutrinárias, das 15 às 16. E na sexta-feira, temos também uma palestra, mas com um cunho exclusivamente evangélico, ou seja, o tema sempre será abordado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vocês vejam que, embora nós tenhamos palestras várias vezes por semana, cada uma delas tem um diferencial. Então estão todos convidados para participarem das nossas atividades. Eu quero lembrar que no próximo domingo, dia 28 de agosto, nós teremos uma sessão de pictografia, que é a pintura mediúnica. Então vai ser às 9 horas da manhã, ok? E antecipo já que no dia 10 de setembro, um sábado, na parte da tarde, nós teremos a psicografia com o médium Henrique Botaro. Então, 10 de setembro, mas nesse domingo vai ser a pictografia. Estão todos convidados. Meus amigos, já demos os recados do funcionamento da nossa casa, então agora chegou o momento de unirmos os nossos corações, os nossos melhores sentimentos e orarmos, cada um de nós em sua casa, em seu lar ou em outro local, mas nós vamos nos unir pela prece. Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou, serenando a nossa mente, o nosso coração, fechando os nossos olhos físicos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos à leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição de número 26, cujo título é Padecer. Padecer quer dizer sofrer. Nada temas das coisas que hás de padecer. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho de encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas
e toda corrigenda aperfeiçoa. Então, essa mensagem de Emmanuel nos fala do sofrimento e Cristo, ele diz na sua primeira linha que uma das maiores preocupações de Jesus era alijar, era extirpar o medo que acompanhavam aqueles, o medo de sofrer e mais especificamente dos discípulos que o acompanhavam. Então, essa mensagem nos diz que nós não devemos ter medo, ainda que vivamos num mundo de provas e de expiações, em que o sofrimento é apenas uma pálida parte da dívida que contraímos em inúmeras existências. Mas, como nos diz Emmanuel, o nosso Pai Celestial, Deus, é magnânimo e justo, e Ele não está para fazer sofrer as suas criaturas, mas estabelecer uma corrigenda. Ou seja, o que é uma corrigenda? É um recurso para corrigir aqueles que erraram. E Deus, nosso Pai Celestial, como sempre nos afirmou Jesus, é amor. Então, não tenhamos medo, porque se estivermos no trilho do bem, nós encararemos este sofrimento com muito mais naturalidade, força, coragem e resignação. Observem que num dado momento do texto, Emmanuel coloca que numerosos sofrimentos, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Ora, porque este menino ainda é infantil, mas se ele fosse adulto, aqueles brinquedos já não fariam a menor diferença, não teriam sentido. E diz mais Emmanuel que numerosas criaturas sentem-se sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Então imaginemos um malfeitor que planeja um assalto e não consegue, vê frustradas as suas tentativas. Ele sofre, mas ele sofre pelo mal que não praticou. Veja bem, nós só se fôssemos sofrer é pelo bem que deixamos de fazer, não pelo mal que deixamos de praticar. E também tem aqueles que sofrem porque Deus não lhes concedeu os desejos perniciosos. Por vezes, alguém que almeja acabar, destruir um casamento para ficar com a mulher ou com o marido. Enfim, são desejos que não são bons, na sua essência não são, e a pessoa não consegue e sofre. Então, tenhamos em mente que todos nós que estamos nesse planeta passamos por nosso quinhão de sofrimento, mas quanto mais nos compenetrarmos de fazermos o bem, menos sofreremos, porque o bem nos ampara, nos protege, nos dá aquela força necessária para passarmos pelas dificuldades de forma mais serena, mais tranquila, sendo que o sofrimento nós sentiremos menos, doerá menos. Então, estes foram os comentários a respeito da mensagem 26 do livro Caminho, Verdade e Vida, Padecer. Agora, nós vamos, porque temos que ser ligeiros aqui, né? Vamos para um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Do capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos lembrar que os pobres de espíritos são os humildes, verdadeiramente humildes, né? E os itens que nós abordaremos são os 5 e os 6, cujo título é Quem se elevar será rebaixado. Os itens 3 e 4 já foram abordados na live anterior. Iremos para os 5 e 6. Farei uma breve leitura e após os comentários pertinentes. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando, e notando como os convidados escolhiam
os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este que te convidou, a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, servir-te-á isto de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 11. Estas máximas são consequências do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima: aquele que quiser ser o maior, que seja o que vos sirva. E ainda nesta: por quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Bem, então, o Cristo propõe a parábola em que uma pessoa chega numa festa, num banquete, e sem saber se aquele lugar seria devido a ela, a pessoa vai e senta no primeiro lugar. E o que acontece? Chega o dono e ele tem aquele lugar reservado para alguém que lhe é caro, por quem ele tem muito respeito, muito carinho, e chega para a pessoa: você me dá licença, mas aí o meu convidado fulano chegará e esse lugar está reservado para ele. Então, veja, quando Cristo propõe essa parábola, ele quer nos mostrar que a humildade sempre é essencial em nossas vidas. Então, não queiramos ser superiores, não queiramos os melhores lugares à mesa, não queiramos posições de destaque na mídia, na sociedade, não queiramos ser respeitados e até temidos como pessoas especiais, importantes. Então, essa mensagem, essa parábola, essa parte do Evangelho nos mostra que aquele que se exaltar será humilhado. Então, aquele que achar que aquele é o lugar dele, vai depois acabar sendo humilhado. E isso me faz recordar os romances de Emmanuel, no romance Há 2000 anos, em que ele retrata a vida de Públio Lentulus, que era um senador romano, que nós sabemos que seria depois Emmanuel, não é? Mas ele chegou a conversar com o Cristo e ele era muito orgulhoso, não era má pessoa. Públio Lentulus, como senador romano, não era pessoa ruim. Entretanto, ele era muito orgulhoso, porque tenhamos uma ideia do poder, do prestígio que era ser um senador quando Roma dominava o mundo. Então, nós sabemos que na obra Há 2000 anos, Emmanuel era o senador. Entretanto, 50 anos depois, também é uma obra ditada por Emmanuel a Chico Xavier, na qual retrata que esse mesmo espírito
que fora o senador romano, na outra existência vai ser colocado, vai reencarnar como escravo, perdendo todo o seu poder, toda a sua influência. Então, percebamos que o orgulho nos faz perder ao longo das existências. Então, o orgulho e egoísmo são duas chagas que nos prejudicam enormemente o nosso projeto evolutivo. Então, se queremos, de fato, progredir na senda espiritual, precisamos primeiro reconhecer em nós o egoísmo, o orgulho, porque se nós não admitimos, por que é que nós vamos fazer esforços para combater isso em nós? Então, primeiro, precisamos reconhecer. E tendo reconhecido que somos sim orgulhosos, que somos sim egoístas, vamos lançar mão dessa análise para que possamos paulatinamente, ou seja, pouco a pouco, no miudinho do dia a dia, irmos nos analisando e percebendo em que podemos melhorar. E nós somos todos inteiramente capazes de fazer isso. Mas se somos tão orgulhosos a ponto de achar que estamos perfeitos, que não temos nada do que melhorar em nós, nós não faremos esse caminho obrigatório e tão importante. Graças a Deus. Vamos então agora para a questão do Livro dos Espíritos. Estamos na questão 655. Deixa eu buscar aqui, ainda falando da lei de adoração. A questão 655 nos diz o seguinte. É uma pergunta, é uma indagação de Allan Kardec. É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? Então, vamos imaginar essa situação. A pessoa pratica uma religião, mas não é aquilo que ela acredita. Às vezes ela não tem nenhuma religião, acredita em Deus, mas está casada com uma pessoa que tem uma religião. Então, embora não acredite, a pessoa acompanha por respeito, para não desagradar. Eu já vi casos de casais em que o marido era espírita, a esposa evangélica, e o marido ia na igreja evangélica para contentar a esposa, mas a esposa queria convertê-lo e ele ia, mas acabou que o casamento não se sustentou porque a esposa entendia que como ele ia à igreja evangélica, ele estava então se passando, né? Estava deixando de ser espírita para ser evangélico. Então, assim, vocês estão compreendendo a situação? Às vezes por uma convenção, por não querer magoar a pessoa. Então, é essa pergunta de Kardec. Então, vamos ver o que os espíritos nos respondem a respeito dessa questão. Que pode acontecer no nosso dia a dia. E isso acontece, viu, meus amigos? A resposta. A intenção nisso, como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista, senão respeitar as crenças alheias, não faz mal. Faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque este faltaria com a caridade. Mas quem as praticar por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daquele que só demonstra humildade perante ele para provocar a aprovação dos homens. Então, os espíritos deixam claro que não há mal se vai se praticar uma religião, porque isso acontece entre os casais por vezes, né? Para não desagradar, para não haver
brigas, contendas. Às vezes a pessoa vai praticar, mas no fundo, não é a religião, não é aquilo que a pessoa acredita, mas ela não faz mal porque ela não está indo para tirar proveito da situação. Bem diferentes são aqueles que, vamos imaginar uma situação, né? Professar uma religião porque tem interesse em um casamento que vai lhe trazer recursos. Vamos dizer, o golpe do baú, então começa a ir à igreja com a pretendente, ou pode ser o contrário também, né? Mas começa a ir com vistas a agradar, fingir que está acompanhando, que está gostando, mas o objetivo é bem outro. Então, fica claro que a intenção é tudo. Então, se vamos professar uma religião, se vamos a um templo religioso com a intenção de respeitar a opinião alheia, daquele que vai conosco, enfim, é uma coisa. Agora, e fazer dessa religião uma ponte para se conseguir um objetivo é inteiramente outro, não é? Então, repito aqui, reitero, a intenção é tudo. Não é simplesmente o ato, mas a intenção que impulsionou o ato. Queridos amigos, vamos ficando por aqui. O relógio corre e precisamos ser disciplinados, não é verdade? Daqui a pouquinho eu tenho compromisso, tenho certeza que todos os amigos aí também têm seus compromissos. Então, vamos juntar novamente os nossos corações para fazermos a prece de encerramento. E sempre nessa prece de encerramento, nós homenageamos, rendemos, não é? Nosso carinho a Maria, Mãe de Jesus. Vamos então, todos juntos, fechando os nossos olhos materiais, abrindo os olhos do coração, fazendo a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, uma semana abençoada a todos nós. Amanhã, terça-feira, será a vez da live do Rubens. Quarta-feira, do nosso amigo Ezequiel. Quinta-feira, o Carlos. E na sexta, voltamos, João e eu, para fazer a dobradinha. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz. Vamos sempre com muita coragem, com muita alegria em nossos corações, agradecendo a Deus pela oportunidade reencarnatória que Ele nos concedeu. Paz e luz e até a próxima!